fico pensando que nós deveríamos usar mais a nossa inteligência quando nos momentos cruciantes da nossa vida deveríamos recorrer, buscar, ir aos pés do Senhor. Agindo desta maneira, nós certamente teríamos amenizado o peso da nossa cruz, porque o Senhor é um amigo bom e fiel em todas as circunstâncias. Todas aquelas pessoas que de maneira inteligente, racional, buscam a Deus com um coração sincero, como diz as Escrituras, com interesse de coração, todas estas pessoas são socorridas, auxiliadas pelo Deus de Israel. Mas o que acontece é que quando estamos na dificuldade, então recorremos àquilo que achamos ser o caminho mais fácil. Se é um problema de saúde, pensamos logo na medicina, em um medicamento que possa sanar a nossa dor. Se é uma dificuldade econômica ou financeira, então pensamos naquelas pessoas que outrora nos socorreram, nos ajudaram, ou nas instituições financeiras, onde hoje há uma facilidade muito grande para você fazer um empréstimo. Porém, existem dificuldades que os amigos, os parentes, eu diria, o dinheiro não resolve. E aí, em última instância, o ser humano olha para o seu Criador, quando deveria ser o contrário. Éramos para, em primeira mão, em primeiro lugar, na primeira dificuldade, recorremos ao Deus que tem a solução viável para todo e qualquer problema da nossa vida. Você ouviu a mensagem aqui de abertura do nosso programa Interpretando o Perfeito Louvor, e o que nós precisamos, na realidade, na verdade, ter é fé no coração, é convicção de que o nosso Deus tem uma capacidade muito maior de fazer, de realizar e executar. Ele tem essa capacidade de fazer muito mais do que os nossos conhecimentos a seu respeito. Porque por mais que conheçamos a Deus, continuamos limitados. E eu diria que a sua potencialidade não tem limites. O que Deus pode fazer por um filho dele, por uma filha dele, por um adorador em verdade, como diz o Evangelho, são coisas extraordinárias, são coisas sobrenaturais, além das possibilidades humanas. Mas que nós possamos refletir a este respeito e a partir de agora, a partir deste momento, tomarmos uma atitude certa e correta de sempre, em todas as nossas adversidades, buscarmos ao nosso Deus, irmos para os pés do Senhor
a fim de sermos classificados não pelo ritual religioso simplesmente, mas pela verdade divina, como verdadeiros adoradores. Você que está me ouvindo agora não perderá nada, absolutamente nada, se recorrer ao Deus verdadeiro. Se pedir a Ele, se clamares a Ele, se o buscar, como diz as Escrituras, clama-me, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus tem toda a revelação para você. Você que está me ouvindo agora e está precisando tomar uma atitude, você tem que resolver alguma coisa na sua vida. Busque a Deus, vai ao encontro do Senhor e Ele com certeza te revelará aquilo que você deve fazer. E se você tomar a orientação de Deus, você vai agir corretamente e no final da história tudo vai dar certo. Nós temos meditado esta semana sobre um tema importante. Eu gostaria de, juntamente com você, meditar sobre um texto da palavra do nosso Deus que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 29 ao 34, que fala sobre Jesus como Cordeiro de Deus. E diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifesto ao povo de Deus, vim por isso, batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito Santo descer do céu em forma de uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito Santo é esse, o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Gostaria de chamar a atenção, principalmente aqueles amigos livres pensadores, aqueles que têm o desejo de servir a Deus, mas que ainda não nasceram de novo, não se converteram, ainda não tiveram a influência transformadora do Evangelho na sua vida. Gostaria de chamar a sua atenção para nós refletirmos sobre algumas verdades bíblicas que nós encontramos nesta luz, nesta palavra agora lida aqui, diante de todos e principalmente diante do Espírito Santo de Deus. Nós encontramos aqui o testemunho de João Batista, o precursor do Messias, aquele que os próprios profetas, os quais Deus usou desde a antiguidade para falar a respeito do ministério profícuo, frutífero do Messias, mas que enviaria na sua frente o porta-voz,
a voz que clama no deserto. E como foi importante o ministério de João Batista no ministério do Senhor Jesus. Ele veio em meio às trevas espirituais na vida de Israel como uma pequena luz, mas que de certo modo alumiava ou iluminava como preparação dos corações e como preparação do caminho do Senhor para a entrada no seu ministério aqui na terra do próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus. Foi importante, repito, a participação do profeta, do instrumento de Deus, João Batista, no ministério do Senhor Jesus como testemunha. Assim falo hoje da importância de todos nós, que representamos o reino de Deus aqui na terra, como testemunhas do Senhor Jesus. Que cada um de nós possamos entender o quanto nós representamos como instrumentos da comunicação divina para a humanidade, principalmente para aqueles que não têm Deus, para aqueles que não alcançam o conhecimento da obra reditiva, salvífica do Senhor Jesus, já realizada com sucesso há mais de 2000 anos passados, mas que tem um valor expressivo, eterno, na vida da humanidade. E cada um de nós exercemos o nosso papel nos dias de hoje como testemunhas de Cristo, assim como João Batista, ele foi importante como precursor do Salvador da humanidade. Hoje nós damos continuidade àquele trabalho que os apóstolos primitivos, os discípulos da igreja primitiva, eles realizaram. Basta cada um de nós sermos conscientes da importância que temos na divulgação do conhecimento do Senhor Jesus. Usarmos de maneira inteligente e racional todas as oportunidades e espaços que temos para divulgar a vontade superior do nosso Deus através do plano de salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como uma verdadeira testemunha do Senhor Jesus, aparecia ali na Judeia, no deserto, mas pregando com autoridade. João Batista, ao ver o Senhor Jesus, dizia uma grande verdade que talvez nós, dessa época contemporânea, não entendamos tanto o significado desta expressão quanto os judeus na época do Senhor Jesus, na época de João Batista, entendia a questão sacrificial dentro da religião. Todos nós sabemos que todas as religiões têm o seu sistema sacrificial, e o judaísmo não era diferente. Tinha todo o seu elaborado sistema de sacrifício e tinha lá, fazia parte do cronograma das celebrações judaicas, o sacrifício de um cordeiro que cobria o pecado daqueles que buscavam o sacerdote como intercessor perante Deus. E era uma questão de consciência. Naquele ritualismo, as pessoas que procuravam, as lideranças judaicas, os sacerdotes, os sumos sacerdotes,
e ali prestavam aquela celebração, oferecendo um cordeiro. Certamente, nas 3 festas judaicas principais, aquela pessoa se sentia aliviada na sua consciência por ter prestado obediência conforme a lei mosaica. Mas quando se repetia o mesmo pecado, o pecado parecido à consciência da pessoa, começava a lhe acusar sistematicamente, e aqueles pecados todos eram descobertos, e aí havia necessidade da repetição dos mesmos sacrifícios. E muito sangue foi derramado de animais e de cordeiros para cobrir o pecado dos filhos de Israel. E aparecia o testemunho do João Batista, quando viu o próprio Senhor Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira, remove, como diz a palavra, lança no mar do esquecimento. Você já pensou Deus se esquecer, não lembrar mais de todos os seus pecados, as suas iniquidades, os seus erros, as suas falhas, quando nós, de maneira verdadeira, aceitamos a Cristo, o seu sacrifício, os nossos pecados são tirados, apagados, removidos. A Bíblia fala no Apocalipse de livros, e do livro, que é o livro da vida, mas os mais profundos estudiosos das Escrituras falam sobre livros no plural como sendo o livro da nossa história, onde conta as narrativas verídicas de tudo aquilo que nós vivenciamos desde o primeiro momento em que entramos no planeta Terra até a nossa partida. Imaginem você chegar diante de Deus com todos os seus pecados, e uma outra situação favorável é você chegar diante de Deus sem nenhum pecado. Não porque você não falhou, não porque você não pecou, mas porque o sangue do Cordeiro tem a alta suficiência para apagar, remover do livro da tua vida, do teu testemunho, aquelas coisas que na verdade é contra a justiça de Deus, mas que são retiradas e apagadas pela justiça praticada com o sacrifício do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É uma lição para nós, que nas nossas limitações sabemos que não temos condições de comprar com dinheiro, ou através das nossas habilidades de caridade, a salvação da nossa alma. Recorramos urgentemente, hoje e agora, ao valor expressivo do sangue expiador do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Não simplesmente dos judeus, não simplesmente de uma casta religiosa, não simplesmente de uma etnia, de uma língua, de uma nação, mas de todo o mundo. Você que me ouve agora, que tem na sua consciência todo o peso de tudo aquilo que você já praticou até este dia, eu te revelo pela verdade bíblica como sendo a luz divina as Escrituras, que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, tem o poder eficaz de apagar definitivamente do livro da tua história e na consciência de Deus, o que faz Deus esquecer todos os teus pecados, as tuas iniquidades, os teus erros, as tuas falhas, que muitas vezes as autoridades não sabem, crimes praticados, as escondidas, as ocultas dos olhos humanos, não
da justiça divina. E este sangue do Cordeiro de Deus tem o poder de apagar todas estas injustiças praticadas por você durante toda a sua vida. E o texto revela que esse Jesus, tirando o pecado do mundo, através do seu próprio sacrifício expiador. Hoje, quando se fala no Evangelho, na morte expiatória do Cordeiro de Deus, é a grande revelação de que não precisa mais a mortandade de animais, de cordeiros, de pombas, como no sacrifício da religião judaica e de outras religiões que chegam a sacrificar até crianças inocentes, como oblação aos deuses, às falsas divindades. A regra áurea, escrita com letras eternas, que nunca se apagará diante do coração de Deus, é a supremacia da redenção. Por isso que o Evangelho chama Cristo de Redentor, da redenção pelo sacrifício expiatório do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando João Batista apareceu ali, ele falava da primazia do Senhor Jesus. E nessa etapa do ministério de João Batista, já era bastante conhecido e incomodava as mais altas autoridades do seu país e da sua nação, porque era um homem que tinha um testemunho, que pregava e falava da autoridade de Deus, porque estava revestido de uma missão divina aqui na terra, assim como cada um de nós. Meu amado irmão, minha querida irmã, você é importante no ministério do Senhor Jesus. Ele te usa nos dias que se chama hoje, como e não há diferença nos dias que Deus usou João Batista para testemunhar do Senhor Jesus. E aquele homem dizia que o Senhor Jesus tinha a primazia. Ele falava de tal maneira a respeito do Senhor Jesus que perdeu alguns dos seus discípulos. Alguns o deixaram de seguir como mestre, como profeta, e passaram a seguir o Senhor Jesus, porque falava João Batista da sua primazia. Ele é mais importante. Em outras palavras, ele dizia: é necessário que ele cresça, que eu diminua, porque a função de João Batista, ele entendia muito bem que era colocar Cristo em primeiro lugar, como a luz maior que brilha nos corações. Como nós temos esta função hoje, que bom seria que entendêssemos o nosso papel de importância em colocarmos Cristo na posição de rei, de dominador, darmos a Ele toda a primazia e fazermos com que Ele venha sentar no trono do coração de cada cidadão, de cada cidadã. Eu me sinto feliz por um pequeno espaço aqui, uma vez por semana, onde eu posso ter o privilégio inefável para mim, no cumprimento da minha missão através dos meios de comunicação, em dizer que esse Cristo tem a primazia e deve ter a importância maior na vida dos meus ouvintes, na minha vida, na nossa vida. Cristo tem a primazia. É tanto que o último versículo, se você analisar, você vai ver que João Batista dizia: eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Essa colocação de João Batista com relação ao Senhor Jesus, este é o Filho de Deus, ele estava querendo dizer, principalmente para os judeus que conheciam as profecias veterotestamentárias, sabia que todas as verdades escriturísticas a respeito do Messias, não simplesmente do Cristo que recebeu o nome ali quando o anjo apareceu
a sua mãe ao seu pai, né? A sua mãe biológica, o seu pai de criação, José, e foi colocado o nome de Cristo, mas acima de tudo o Messias, do qual os profetas narraram a sua história antes mesmo do seu nascimento. Então se cumpria nessa frase, o Filho de Deus. Se cumpriam todas as profecias bíblicas na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ele é o Filho primogênito, ele é o Filho unigênito, nosso irmão, nosso Salvador, nosso mediador, aquele que intercede por nós perante a justiça de Deus, para que através do seu sangue possamos receber a remissão, a redenção dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Eu acredito que não existe uma mensagem mais clara e objetiva do Evangelho do Senhor Jesus do que essa: dizer, anunciar que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.